Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uma excelente noite para você que acompanha mais uma live Solutudo. Hoje falamos ao vivo da cidade de Jaú, terra dos calçados, terra de um povo muito simpático e terra do 15 de Jaú e também terra de boas histórias. Falamos aqui da Imobiliária Jaú, uma empresa que há 30 anos atua no setor imobiliário aqui na cidade e que agora apoia as boas notícias produzidas pela Solutudo. A história de hoje, ela vai te emocionar, ela provavelmente vai fazer você refletir a ser uma pessoa que pense mais no próximo. E essa história vai ser contada por uma pessoa que já está aqui comigo, o meu amigo Rodrigo de Paula. Ele é fundador da ONG 1% aqui em Jaú. Estamos respeitando um espaço de distanciamento, por isso vamos fazer essa entrevista, esse bate-papo sem o uso das máscaras. Rodrigo, primeiramente, um grande prazer, tá? Falar com você. A sua história é muito boa e quem está em casa vai acompanhar e sabe disso. Queria primeiro que você se apresentasse. Boa noite, um prazer te receber aqui. Boa noite, obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês, a Solutudo, que é parceiros, então, pela divulgação do trabalho nosso. A Imobiliária, que é grande parceira também, colabora conosco várias vezes, tem um olhar social muito importante na cidade de Jaú e nós somos extremamente gratos a isso, a uma empresa solidária que desenvolve a comunidade local. Legal. Estou feliz por estar aqui, pela oportunidade de a gente poder falar sobre como é importante a gente praticar o bem em momentos tão difíceis. Boas histórias como a sua, muitas vezes a gente já fica com vontade de contar logo, contar rápido. Mas a história é longa e tem muitos capítulos bons. Por isso eu vou começar do começo, né? Primeiro, assim, você já foi notícia mundial. Mas o seu berço é aqui nessa cidade. Você está em casa, né? Você nasceu em Jaú, você é filho de Jaú. Sim, eu tenho 31 anos, sou esposo da Leia, papai da Heloísa. Nasci em Jaú, amo minha cidade, sou apaixonado pela minha cidade. Tive oportunidades várias vezes de ir embora para outros locais, trabalhar, recomeçar a vida em outros locais, mas foi aqui que eu aprendi a amar e viver. E gosto muito daqui, como eu disse, porque são pessoas boas que tem em Jaú. Uma cidade muito acolhedora, muito carinhosa. Isso faz a diferença ainda mais para o que você faz, né? Para quem não conhece ainda, né? Porque são poucas as pessoas que não conhecem, a ONG 1%, ela completou agora esse ano 11 anos. E para quem conhece o terceiro setor, para quem atua principalmente nessa área de caridade, solidariedade, sabe que para uma ONG durar mais de 10 anos é porque o trabalho realmente é muito sério, né, Rodrigo? A gente costumo ouvir uma frase e dizer essa frase que é: o vento sopra a favor de quem sabe para onde ir. Que maravilha. Então, quando você decide que está na hora de você buscar um caminho, de você lutar pelo que você acredita e realmente passa a dar o melhor por isso daí, então você sabe que 11 anos é pouco. Legal. Se a gente tivesse aprendido tudo que nós aprendemos esse ano e pudesse falar assim, e agora? Nós teríamos vivido muito pouco, porque cada dia no trabalho nosso é um novo aprendizado, uma nova vida que a gente atende, uma nova área que a gente vê necessidade. Legal. Essa oportunidade de conversar com o Rodrigo, ela é muito legal. Por quê? A gente sabe que a internet hoje tem o poder de que nós estamos ao vivo aqui, mas que essa entrevista ela pode ser assistida daqui 4, 5, 10, 20 anos. Então, assim, só para a gente deixar um registro já no começo, Rodrigo, a gente sabe que tem muita gente que já segue a sua ONG. Estava me falando agora que a página da rede social tem quase 20 mil seguidores. Conta um pouquinho, um breve resumo. Vamos dizer assim, um resumo do que é a ONG e do que vocês têm feito e que já fizeram, né? Se você perguntar qual que é a função da ONG única, nós não temos, pois graças a Deus a ONG ela atua há todo esse tempo na sociedade jauense, ajudando pessoas em várias causas. Então, nós inicialmente éramos conhecidos como o pessoal que cuidava dos moradores de rua, que oferecia o atendimento aos moradores de rua através da alimentação, através do cuidado, da roupa, do material de higiene, do encaminhamento para a cidade dela. Hoje, a ONG 1% atua dentro do trabalho social em várias ações. Então, hoje nós temos o atendimento a moradores de rua, famílias carentes, pessoas que precisam de atendimento psicológico, nós temos o banco de empregos, nós temos o banco de alimentos, nós temos criados na cidade de Jaú conscientização de que existem várias fomes
Não é uma fome de uma pessoa que está com fome. São várias fomes e várias necessidades. E por isso a gente tem trabalhado muito em poder atuar nessa área. Gente, a história do Rodrigo, ela tem impactado muito. Eu conheci o Rodrigo, a história do Rodrigo há 2 dias e assim me impactou. Eu contei para algumas pessoas, também ficaram impactadas. Inclusive a equipe que estava trazendo a nossa equipe para cá, eu contei um pouquinho da história. Todo mundo falou: nós estamos curiosos para ver, para conhecer quem é o Rodrigo. Mas essa história, assim, ela já é curiosa no começo. Certo. Queria que você contasse pra gente com detalhes, porque essa história começa em um sonho. E através desse sonho, o Rodrigo começa a desenvolver o trabalho que já atingiu centenas de milhares de famílias. Então, como eu disse no começo, vamos começar pelo início. Conta um pouco a história desse sonho, Rodrigo, que foi o pontapé inicial. Há quem acredita, há quem não. A gente não está aqui para poder falar de fé, de crença, nada do tipo. Mas lá em meados, pouco antes de 2009, na verdade, porque a gente usa o nome ONG 1% a esse período, só que um pouco antes daí a gente estava no inverno, em 2009, e foi quando que eu passei a ter alguns sonhos relativos a uma situação. E até eu conversei, falei: poxa, faz tempo que eu estou sonhando com algo específico, com algumas pessoas. Eu estou sempre num lugar e eu sinto como se fosse Jesus falando comigo. Eu não vejo ele. Então, falando para mim que eu tinha que fazer determinada situação. E as pessoas falavam: não, isso daí está embalado por momentos. Você viu algum vídeo, você viu alguma situação, está embalado. E aí eu sempre falava: Jesus, se é alguma coisa do Senhor, fala comigo de novo, porque isso é sobre minha fé, tá? Claro. Então fala comigo de novo, por favor, fala comigo. E aí eu passei a ter esse sonho várias vezes seguidas, de que eu estava em algum lugar, ele estava me acompanhando, ele mostrava uma pessoa em situação de necessidade. E foi quando, em um desses sonhos, eu estava... Foi o crucial. Foi bem no período de julho de 2009. Eu já tinha realizado algumas ações sociais já, mas eu estava deitado e de repente eu senti que falou comigo: acorda. E mostrou para mim que eu estava atrás da Santa Casa de Jaú, conhecido pela Industrial lá, né? E haviam 2 pessoas deitadas no chão e Jesus falava para mim assim: olha, eles estão com fome. Você tem que vir aqui trazer comida para eles. Não tem mais ninguém, só tem você. E não existia mais ninguém na cidade naquele momento para levar comida. Então eu acordei, eu tinha uma Paraty velha, acordei de madrugada, fiquei preocupado com isso daí e fui para lá. Fiz uns pães, eu lembro que foram pães com manteiga, foram 6 pães com manteiga que minha avó tinha comprado para a gente poder tomar café da manhã. Fiz um café que eu não sabia fazer café, mas fiz um mexido lá de café. E coloquei na garrafa e fui com blusa de frio para lá. E quando eu cheguei nesse lugar, não estavam os 2, porque eu não conseguia ver o rosto, mas eu sentia que não eram os mesmos. Era outra situação. Então tinha muita gente, tinha mulher que estava lá também, tinha um bom pessoal dormindo, meio amontoado, porque estava muito frio. Isso era um pouco mais de 3 da manhã. Aí eu pedi desculpa para eles, acordei, falei: pessoal, desculpa, eu vim trazer para vocês, estava frio, rapaz, estava em casa lá. Obrigado, a gente estava com muito frio, muita fome. E aí servi o café para eles, servi o pão. E a hora que eu juntei tudo, meio que assim, você não sabe como reagir. Eu falei: desculpa, viu, acordar vocês. Aí eu tava saindo, quando eu cheguei nos últimos que estavam assim, aí um deles, eu lembro bem nitidamente, cara, é como se até emociona um pouco, porque claro. Assim, eu lembro como se estivesse falando pra mim no ouvido, ele falou assim pro outro: viu, eu não falei pra você que Jesus ia mandar alguém vir hoje? E aí eu falei: caramba. Aí eu entrei no carro, assim, não tinha mais pão, então entrei no carro. Eu não sou religioso, não vivia dentro de uma religiosidade. Aí eu coloquei uma música que eu lembrava que eu tinha algumas músicas evangélicas num CDzinho, na verdade, nem pendrive, não era. Aí eu coloquei tocar, e aí no caminho que eu saí, da onde que eu estava até minha casa, começou a tocar uma música chamada Sonda-me. E essa música, quando começou a tocar, eu lembro que eu parei o carro para poder ouvir o refrão dela, porque eu lembrava de tom só ela. E o refrão era algo tipo assim: como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. E eu falei assim: olha,
se o Senhor em cima tem algum plano para mim, eu não tenho nada mais. Não tenho nenhum plano, então eu quero ver acontecer. E foi a partir daí, porque não foi assim, eu não virei um profissional da rua. Não aconteceu no outro dia, eu já acordei, não. Aquilo ficou na minha cabeça matutando. Aí na outra semana sobrou R$20, eu fui lá, comprei um Nescau, aí eu fiz mais alguns pães com salsicha daí. Aí eu contei pra minha avó, mas minha avó ia me ajudar. Então eu falo que minha avó foi a primeira patrocinadora da ONG. Porque daí eu não tinha dinheiro, ela deixava comprar na venda, marcar na venda. E nós começamos a fazer as coisas acontecerem devagar, e foram acontecendo, e automaticamente aí você chegava no lugar e falava assim, pô, você é o cara lá. Aí chamavam a gente de irmão, de pastor, chamava de missionário. Por quê? Aí chegava lá e você falava, não, cara, eu sou seu amigo, vim aqui pra ver você. E aí, de repente, o cara que a gente dava uma comida era uma pessoa muito idosa, e daí ele precisava de um tênis. Você falava, pô, peraí, tô suprindo a comida, preciso de um tênis. Pessoal, alguém tem um tênis aí? Não tem, cara, tem o meu, toma meu tênis. Aí, de repente, parecia, não, cara, eu tenho um tênis. Aí, de repente, eu tava lá e parecia uma pessoa, viu, você está ajudando eles, olha, eu precisava muito de uma cesta básica. Gente, aí você começou a nascer um projeto automaticamente. E aí tudo aconteceu da forma que, eu vou dizer assim, audaciosamente eu desafiei aquela madrugada, segundo minha fé. Demais, hein? Foi assim demais. E cara, a história é tão verdadeira que eu sinto que ele deve contar essa história pelo menos uma vez por semana. E o fato de 10 anos depois ele ainda se emocionar... Sim. Pelo menos para mim, mostra o quanto que isso, quanto que isso é verdadeiro, e quanto que você tem isso como uma missão, um propósito, vindo de algo sobrenatural, muito forte, né? É um desafio, porque quando você decide enfrentar uma situação, quando você decide tomar conta de uma situação, você fala assim, olha, a partir de agora eu decido que eu quero fazer isso na minha vida. Toda decisão, ela gera com você responsabilidade. Saint-Exupéry costuma falar, você é responsável pelo que cativas e por quem cativas. Então, nesse período, eu trabalhava numa empresa que vendia motos, uma multinacional. E aí, de repente, começavam esses caras a aparecer na porta do meu trabalho. Ô, seu Rodrigo, tudo bem? Ô, seu Rodrigo, vai passar de deixar comida pra nós lá? Ô, seu Rodrigo, eu tô com uma coceira, tem como ajudar um remédio? Aí o patrão falava assim, pô, não é legal. É só assim, patrão, calma, eu vou falar com ele para não vir mais aqui. Aí você começava a ficar incomodado, porque daí chegava, por exemplo, assim, no dia de fazer comida, era uma dificuldade, embalava tudo, aí você não conseguia. Então, aí chegou e falou assim, peraí, então são 10 anos que eu não lembro todas as histórias, mas são 10 anos que eu posso dizer para você assim, que o maior ajudado dessa história fui eu. Porque eu aprendi a viver. É isso. A razão, muitas vezes é isso. Quando a gente ajuda o próximo, a gente está, em primeiro lugar, ajudando a nós mesmos. A nós mesmos. Né? Essa que é a verdade. Rodrigão, toma um gole de água aí, porque assim, senão eu vou começar a chorar também igual a ele, e aí a gente não vai mais durar mais 5 minutos a live. Tem muita história para contar, cara. Isso assim, a gente, todos nós já, toda a produção aí, que tá todo mundo já meio emocionado com a história, porque realmente é um começo muito marcante. Se você também quer ler essa história na íntegra, tem uma matéria completa no nosso portal de conteúdo da Solo Tudo, que é o Solo Tudo, conteúdo.solotudo.com.br. Inclusive a nossa redatora Bianca, que escreveu essa matéria e ontem conversou com o Rodrigo, quando olhamos para ela no meio da entrevista, ela estava igual ele estava agora há pouco, assim, já chorando, com o olho emocionado. Emocionado, porque meio manteigão. Meio manteigão. Mas assim, começou com a comida, com as refeições, mas destrinchou para vários segmentos de doações, né? Sim, é porque assim, essa história que as pessoas falam assim, eu fui ajudar, eu fiz minha parte, dormi, deitei no travesseiro, tô de cabeça tranquila. Cara, não. Nós nunca estamos de cabeça tranquila, nós nunca deitamos no travesseiro tranquilos, quando a gente sabe que, por exemplo, a gente saciou a fome de um morador de rua, mas a gente tem uma criança que foi dormir tomando água com açúcar porque não tem leite. De um pai desempregado que não tem o que dar para a família comer, porque ele não conseguiu um emprego, não conseguiu um bico naquele dia, ele não conseguiu um lugar para poder ter suas refeições, e ele vê o filho chorando por fome. Então, quando você se dedica, você fala assim, poxa, eu deitei a cabeça no travesseiro,
não descansa em paz. É verdade. A gente tem muita coisa para conversar, muita coisa mesmo. E a gente está falando de sonho, né? Estamos falando de sonhos realizados, que sonhar é muito gostoso, né? Então, assim, você já fica ligado que no final dessa live que está sendo feita aqui na Imobiliária Jaú, a gente vai falar de uma possibilidade de você que mora em Jaú e ainda não tem sua casa própria, quer comprar um apartamento, tem uma oportunidade muito bacana que a gente vai apresentar no final dessa live. Então fica com a gente até o final, tá bom? Rodrigo, queria que você falasse um pouco assim, você saiu de Jaú uma época. A sua boa vontade, acho que você foi tão capacitado para fazer o que você fez, que você começa em Jaú o trabalho, e ainda ele é muito forte aqui na região, só que aí você vai ajudar pessoas em Brumadinho, você vai ajudar pessoas em Mariana. Queria que você falasse assim, a gente falasse um pouquinho de cada. Sim. Quando que foi a primeira vez que você falou, olha, chegou a hora, nosso chamado é esse, aconteceu uma tragédia em tal lugar do Brasil, vamos para lá ajudar. Qual que foi a primeira? A gente auxiliou, na verdade, direta e indiretamente nas enchentes do Rio de Janeiro. Depois nós acabamos envolvendo um pouco mais quando houve os tornados em Xanxerê. O tornado aqui lá em Xanxerê, que destruiu, acabou quase com a cidade toda. Nós tivemos Você chegou lá depois de quantos dias o tornado? Foram depois de 5 dias. Tudo destruído? Tudo destruído, a cidade estava com... o tornado tinha afetado, vamos dizer assim, 50% da cidade. Porque o tornado, quando ele anda em círculo e pulando, mais ou menos, vamos dizer assim. Então, se ele derrubou essa casa, ele não derrubou a sua. Dificilmente, dependendo da extensão dele. Então a gente andava pelas ruas, a gente andava pelas ruas, as ruas estavam muito quebradas, estavam muito destruídas, tinha muita casa derrubada, tinha uma parede que um capô de um Fusca voou e entrou na parede. Cena de terror. Cena de terror, infelizmente teve óbito, um pai e o filhinho deles morreram, conseguiram, sobreviveu o restante da família, que ele levou parte da família para a van. E a casa dele era bem no pé do morro. Então o tornado veio meio que pulando o morro, levando tudo. Mas a van, que estava o resto da família, não morreu. Morreu só ele e o filho. E os menores ficaram na van. Conseguiu salvar. Então, nós trabalhamos na casa dessa família, ajudando a resgatar o que sobrou de bens. Nós carregamos um caminhão de doações para lá. A empresa parceira ajudou a gente da Mundial, com móveis. Porque assim, se a gente chega num lugar que a cidade está destruída, qual que é a primeira coisa, Felipe, que infelizmente a gente reconhece essa cidade? Sempre tem alguém querendo ganhar alguma coisa em cima. Isso deve ser terrível de se identificar, né? Então, por exemplo, se você procurar na página da ONG, você vai achar uma foto, por exemplo, que tem um portão de uma senhora que ele estava curvado ao meio. Ela alugou a casa, o cara estava mudando a casa, estava com a mudança dela em cima. De repente o tornado bateu no caminhão, jogou o caminhão contra a casa, o portão envergou. Só para desenvergar o portão, um trabalho de marceneiro, o cara estava cobrando algo próximo de R$500 lá. Porque tinha muita demanda de serviço, então ele pegou e subiu o preço. E a gente falou, não, peraí, vamos resolver. A gente foi lá, resolveu, estávamos em 3 voluntários, arrumamos não só a casa lá, como várias outras casas. Então o trabalho nosso é isso daí. Foi para reerguer a cidade. Para ajudar a reconstruir. Nós limpamos muitas ruas, nós organizamos muita destruição, telhados da casa inteira foi embora, assim, então a gente ia lá, ajudava a recolocar as madeiras, a gente tinha eletricista voluntário junto, a gente ajudava a organizar, dormindo na quadra, no chão, graças a Deus, não tem luxo nenhum e a gente nem espera isso daí, mas é muito prazeroso. Com gratidão, as pessoas extremamente no chão, vendo uma tragédia, mas estão agradecendo. Felipe, a gente não faz isso daí esperando nada, mas a sensação de, não como herói, mas a sensação de você, por exemplo, assim, nós trabalhávamos lá, muito, acordava bem cedo, trabalhávamos, quando a gente chegou lá, para você ter uma ideia, o barracão, ele era as doações totalmente desorganizadas. Então a gente organizou o barracão inteiro, sabia qual parafuso era de qual cama, qual colchão, porque chegava doações do Brasil inteiro. Sim. Nós fizemos um serviço de gestão no barracão das doações, suficiente para poder atender todo mundo que precisava. Aí, Felipe, não tinha água. Então, tipo assim, você imagina que se você é daqui de Jaú, lá no distrito de Potunduva, foi afetado, não tinha água. Então o que nós fizemos? Entramos em contato com o pessoal do Jeep, os parceiros lá da Jeep, eles mandaram um comboio de carros, de quem tinha Jeep na região. Que legal. E nós enchíamos os Jeeps de água, de mantimentos e mandava esses caras para os bairros. Eles iam, os carros pulando assim. Se tem Jeep, tá na isso lama, lá em Xanxerê. Então, quando a gente estava para poder ir embora, o pessoal fez um corredor, a gente
sabe? Abraçou, parabenizou a gente. Sempre a gente era muito respeitado lá. Porque no meio de uma tragédia é difícil você ser luz. Aí lembra que eu te falei sobre a música? Um farol que brilha à noite. Você foi lá e já ligou de novo. Aí você fica pensando, cara, eu ouço essa música toda semana. Toda semana. Toda semana. Te motiva. Eu ouço ela. Ela me lembra. É combustível. Ela me lembra. Da tua raiz, né? Te lembra da tua raiz, né? Sim. Você deve lembrar da tua raiz todo dia, né? É difícil você não lembrar as coisas. Eu costumo falar que existe assim, ó, você deve ter alguma coisa, por exemplo assim, você tem a sua aliança, que quando você olha para ela, você lembra que ela está aqui porque você tem alguém. Costuma-se falar que na tradição os judeus tinham um negócio na porta, sempre que eles iam sair, que eram as leis judaicas. Eles tocavam elas e tocavam e saíam. Então era algo de lembrança para eles. Quando eu preciso lembrar quem eu sou, o que eu quero ser e onde eu quero chegar e quem é que provei minha vida, eu lembro dessa música. Bom. Então você é meu foco de lembrança. Que bom, que bom. Ele não gosta de se chamar de herói, mas assim, para mim, ele já é um herói. Eu acredito que muita gente que está acompanhando essa live também tem o Rodrigo. E a gente fala do herói, de se inspirar. São pessoas que inspiram. E a gente fala que o herói não precisa usar capa, não precisa ter superpoderes. O herói do mundo de hoje, ele ajuda o próximo e ama o próximo como se fosse a si mesmo, né? Aí vem Brumadinho, Mariana, que são tragédias assim que o brasileiro não gosta nem de lembrar. Sim. Mas talvez seria legal a gente lembrar a parte boa. Que é justamente... porque muita gente aqui ajudou. Aqui em Jaú, inclusive, se eu não me engano, a imobiliária foi ponto de arrecadação também, de água aqui. A Alice é uma grande parceira. Jaú também já tinha a ver com a sua vida já antes. Sim, a Alice, meu contato maior com a Alice, até então eu nem sabia da reportagem, depois que eu fiquei sabendo só, que o pessoal contou pra gente que tem uma visão social muito legal, a imobiliária Jaú conosco. Então, não é nem porque eu tô aqui, você sabe. Claro, porque realmente eles ajudam muito quando a gente precisa socorrer. A Alice, pessoal, a família parceira. Então, o pessoal de Jaú, quando Mariana caiu a barragem, olha que legal, eu tinha uma amiga, porque eu não tenho contato com ela hoje, ela mora na Holanda, ela estava no meu Facebook, quando caiu a barragem de Mariana, 26 minutos depois, ela compartilhou, porque ela tinha um amigo que era engenheiro e estava lá. Então, quase que meia hora depois que caiu a barragem, vai falar que tá com 40 minutos, eu fiquei sabendo que caiu a barragem de lá. Você já falou, tem mistério aí. Tem alguma coisa rolando, não que você espera. Mas aí começou, aí eu fiquei assim, poxa, peraí. Já começou a ferver no coração. Aí você fala, eu tenho casa, eu tenho que falar com a minha esposa, eu tenho que pensar o que vai acontecer. Foi ver, a esposa já estava fazendo sua mala. Já. No começo ela ficava meio assim, que nem, olha, eu tenho que ir para tal lugar. Poxa, mas difícil, vamos lá que vai dar certo. E aí foi para Mariana, eu liguei para um amigo, falei, Ivan, me ajuda, dá uma força para mim, por quê? Caiu lá e aí você ficava pensando, poxa, eu vou levar as doações, a gente vai levantar doações e voluntários vão para Mariana. Não, Mariana não vai precisar, porque todo mundo vai para Mariana. Todo mundo vai para lá. Então nós vamos deslocar partes das doações necessárias para Mariana, que era rações, porque geralmente as pessoas começam a pensar nas coisas mais priores. Sim. Então os caras precisam de roupa. Aí vai aquele monte de roupa. Só que quem passou por uma tragédia não tem onde lavar a roupa, por exemplo. Entendeu? Então são algumas situações. Aí vão mandar água. Então mandaram um monte de água para Mariana. Só que o rio que foi afetado, o Rio Doce, ele segue. Então eu falei, poxa, peraí. Então todo mundo tá indo para Mariana. Vamos para o caminho contrário, vamos para Valadares. Cara, você é louco, Valadares é muito mais longe. Sim, o rio vai descer, a captação ela é fluente. Então nós vamos para Valadares porque lá tem 380 mil pessoas. Então, quando começar a faltar água em Valadares, vai ser pior do que Mariana. Porque Mariana é pequenininha, a mídia está lá, tem um controle local, então vai ser um pouco pior que Mariana. O que nós fizemos? Fomos para Governador Valadares, a quase 900 quilômetros aqui. Nossa! Só que daí era quantos quilômetros de Mariana? Dava quantas horas? Depois de Mariana, não sei precisar, mas é coisa de uns 1h30, 2 horas, eu acho que é. Quanto tempo de viagem? Que é caminho, você passa todo. 900 quilômetros? Deu 20, acho que minha esposa que tá lá, ela vai poder lembrar melhor, mas deu 18 horas e meia para ele. Não. A primeira viagem foi 20 horas. Diretão? Paramos para comer, só para comer na estrada e teca direto. Para voltar 18 horas e meia, só que nós fizemos 4 viagens. Eu e ela.
Em 10 dias. 4 vezes vocês viajaram. Indo e voltando, dá 4 viagens, dá 2, né? 2 idas, pai. mais uma terceira que foi o caminhão que eu acabei não indo. Foram 10 caminhões. Importante só ressaltar que graças à colaboração do povo jauense, da região também, mas principalmente das doações do povo jauense que vai lembrar, a gente conseguiu um ponto comercial. O cara falou assim, ó, o Thiago, cara, eu acabei de fechar minha loja, eu mudei pra esquina, eu preciso devolver esse ponto em uma semana. Falei, Thiago, a gente devolve, vamos dar um jeito. De repente, Felipe, não cabia mais água. Que maravilha. Todo mundo da cidade começou a comprar água e todo mundo começou a... Falei assim, ó, a gente vai ir. Eu não sabia como. Eu falei assim, vamos, empresta um caminhão pra mim? Aí ele emprestou um caminhão, de repente, traz o caminhão. Aí os moradores de rua ficaram sabendo, porque era eu, minha esposa e 4 voluntários para carregar o caminhão. Eu falei, a gente não vai dar conta. Os moradores de rua chegaram na porta, Felipe, quando a gente viu, tinha 15 moradores de rua. Falou assim, Rodrigo, a gente veio ajudar o senhor. Carregamos Você ajudou o caminhão. tanto que agora a gente tá aqui. Aí, de repente, enchemos o caminhão. O que a gente vai fazer? Pedimos outro caminhão. Eu empresto mais um. De repente, quando a gente foi ver, nós tínhamos 4 caminhões extremamente lotados e muita água. Muita água. Nós enchemos 4 caminhões. Tudo aqui de Jaú. 90% de Jaú. A cidade, as regiões começou a mandar. Veio água tudo da região, mas a maioria aqui de Jaú. Então nós conseguimos arrecadar 4 caminhões na primeira viagem. Nós fomos para lá, minha esposa foi, levamos voluntários. Nós atendemos, Felipe, lá no morro de Santa Helena, em Governador Valadares. Vou dar uma referência para o pessoal ter uma ideia em casa. Lá nesse morro de Santa Helena, tem até o vídeo da gente fazendo essa entrega dessas águas aí. Aproximadamente lá, a Polícia Militar contabiliza entre 6 a 8 mil pessoas esperando água. Tinha. Então era um mar de gente. E eles lá anunciaram que seria distribuído às 7 horas da manhã. Nós chegamos a 1 hora, porque a gente não chegou lá, chegamos de madrugada. A gente não sabia dessa divulgação. Então desde as 7 horas da manhã a gente na fila esperando água. Porque você imagina assim, uma notícia assim, ó, acabou, não tem mais água. Não sabe quando vai voltar a ter água na cidade. Então vira uma loucura, todo mundo começou a ficar desesperado. Minha esposa desmaiou lá no meio do pessoal, do calor intenso, 41 graus. Tinha isso ainda, Tinha, o calor intenso, descontrole. E a falta de policiamento. Por quê? Todo mundo estava desesperado, ninguém sabia o que estava acontecendo. Tanto, Felipe, que você vê no vídeo nosso, os policiais que eles fizeram. Eles não conseguiam controlar a população. Então eu lembro dessa cena muito... Eu parei com uma garrafa de água assim, e o pessoal, aquele mar de gente, porque você jogava água, o caminhão estava na descida. Então você tinha que levar água para o lado contrário. Aí nós jogava água e não acabava de vir gente. Então gente sem camisa, criança, eu vi uma criança saindo com 2 fardinhos de água, um cara veio e roubou o vídeo da criança, a água da criança. Então assim, aí eu peguei uma garrafa de água, coloquei no caminhão e falei, Senhor Deus, não vamos aguentar. Aí eu vi o policial, saiu todo mundo assim, tinha 2 viaturas, saiu, eu falei, o Dorival que é voluntário, eu falei, Cacildes, os caras vão embora, a gente vai ficar sem polícia aqui pra ajudar a gente, o que vai acontecer? Vão saquear a gente. E os caras metendo faca pra poder rasgar a lona do caminhão. Mas de desespero, assim, o povo... Desespero. Estavam quanto tempo, será, já... Na verdade, assim, já tinha cortado água fazia acho que 1 dia e meio, abastecimento, porque é um morro... Não imagina, né? Não imagina. E aí eu chorei, cara, porque eu fiquei desesperado, porque eu falei assim, cara, isso daqui é o fim do mundo. E aí, quando eu vi os policiais indo lá, eu falei assim, o que esses caras vão fazer? Eles abriram a viatura, eu imaginei que o comandante falou, guardem as armas. Os caras arrancaram todas as armas que eles tinham, jogaram no porta-mala, aí pegou 2 policial, que eram uma geladeira cada um, com as escopetas assim, ó, no porta-mala, com cara de mal. Aí os caras voltou, tirou os coletes, jogou os coletes, tinha acho que uns 8 policiais. Os caras voltaram, aí de repente eles voltaram, cataram o cara pelo pescoço, que tava cortando fila, cortou, sai daqui, sai daqui. E de repente os caras subiram no caminhão e falaram assim, ó, nós estamos com você. Os caras começaram a descarregar água. Então se você vê o vídeo do desespero da população, e nós zeramos, aí nós fizemos todos os asilos de Valadares, todas as creches e escolas, nós levamos águas para Valadares. Nós atendemos aquele dia, aquela semana, porque nós mandamos mais 2 caminhões daí. Foi para Galileia, que é mais longe que Valadares. Porque Galileia tem uma população indígena também. Nós atendemos porta a porta, tudo registrado em foto e vídeo para as pessoas. Nós levamos para eles, entregamos água porta a porta, ajudamos todo mundo que precisava. Cara, eu acho que você tem já um castelo no céu. Já. Acha que é isso, de forma alguma. E assim, hoje ele está falando aqui ao vivo em mais uma live Solo Tudo, mas a grandeza foi
tamanha que saiu uma reportagem na CNN. O Rodrigo, o trabalho que ele faz no Brasil agora, né, não é mais só em Jaú, saiu na CNN e tem gente do outro lado do mundo te viu. Como é que foi isso? Graças a Deus. A gente, durante a pandemia, houve uma questão muito dificultosa que era, quando iniciou a pandemia, Felipe, a gente estava preocupado com o que ia acontecer, porque a gente sabia que as entidades iam parar de atender algumas delas, a gente sabia que o poder público já tinha pré-anunciado que ia fechar alguns serviços essenciais, e a gente tinha família que já estava passando por necessidade. Então, tendencialmente, ia piorar as coisas. Então, eu lembro que eu saí para buscar comida para mim, para minha esposa e minha filha, e eu estava ouvindo no rádio as notícias, aí eu parei e falei, cara, vai ficar difícil. Alguém vai ter que assumir a bronca. Aí eu peguei um caderno e comecei a anotar todo mundo que inicialmente teria problema com a pandemia. E aí eu pensei, falei, pô, peraí, se todo esse pessoal vai sofrer, todo mundo vai fechar as portas, alguém tem que assumir a bronca. Aí eu liguei para os voluntários e falei assim, tá comigo? Topa? Vamos ficar de pé? Vamos. Aí eu fiz uma live e falei, gente, a pandemia vai bater. A gente já sabia, na verdade, sobre o quanto ia ser grande, porque nós trabalhamos lá nas enchentes, começo do ano, e o pessoal do Exército estava lá da Cruz Vermelha, nos orientou. Nós, inclusive, trouxemos até máscara para que a gente distribuiu depois, no começo do ano. E a gente falou, vai ser difícil. Então, nós fizemos uma live e falamos, gente, tudo vai fechar, as coisas vão fechar, vão parar, a ONG 1% não vai parar. Nós vamos continuar. Eu sou do grupo de risco, eu sou diabético, e a gente tem mais pessoas na casa também. Peguei o Covid, vírus, né? Passei o vírus, fui internado, passei muito mal. O vírus tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu, né? Mas talvez era para poder pegar, para ter mais força agora. Você se vê mais forte ainda, né? Então nós estamos, todo mundo que precisava, entre eles os caminhoneiros. Porque foi um dos primeiros que nós estamos pensando, poxa, o pessoal dos caminhoneiros, eles vão estar rodando as estradas, os postos vão estar fechados, então tem gente que não vai poder parar de trabalhar, o que esses caras vão comer? E aí nós começamos a fazer as refeições para os caminhoneiros. Então a gente pensou, primeiramente, vamos fazer refeição para eles. Não, vamos listar tudo que eles precisam. Então, o cara não vai ter onde usar o banheiro. Então vamos deixar o papel higiênico junto. Vamos colocar pasta de dente, vamos colocar o sabonete, vamos colocar uma meia para o cara poder trocar. Vamos tentar ajudar que a viagem dele seja amenizada. Porque esse cara estava também com um problema de viagem, do trabalho dele, que ele tinha que viajar, não sabia o que estava acontecendo, não sabia que estrada ele ia encontrar aberta, que cidade ele ia achar aberta e principalmente não sabia o que a família dele estava passando em casa. Com certeza. Então nós chamamos uns caras para poder fazer em oração, segundo nossa fé. Sim. Fizemos muita comida para eles, muita comida. Então a gente foi lá no posto rodoviário e nós começamos a parar. Fomos nos primeiros que começaram a fazer ação para poder parar os caminhoneiros no posto rodoviário, aqui em Jaú. E aí começaram a replicar as ações na região. Então nós parávamos os caminhões lá no posto rodoviário, caminhão por caminhão. A polícia parava, o cara achava, nossa, vou ter fiscalização. Eu já falava mesmo. Eu já assustava, já. Quer uma marmita, amigo? Quer uma marmita? É de graça. Não vai nem pedir pra ver minha CNH. Quer um refrigerante? Não, aí você entregava pra ele a comida assim, aí o cara falava assim, pode ir, amigo, vai com Deus, te abençoe. Tá. Aí o cara saía, ele parava o caminhão lá, ele voltava, vinha dá um abraço aqui. Vem cá tirar uma foto. Que legal. Então, graças a Deus, essa iniciativa foi replicada por algumas pessoas. Cara, chegou ao conhecimento do pessoal da CNN, eles fizeram um material mostrando as ações nossas, e no estado de São Paulo nós somos uma das poucas entidades, poucos grupos organizados que foram referência no Brasil divulgando essa ação nossa. Mas isso assim, o Rodrigo ele é 1% da ação. Se não fosse a pessoa doar um saco de arroz, o quilo de carne, os garfinhos, às vezes a gente não tinha nem gasolina para poder ir com o carro lá, a pessoa doou um pouquinho, as pessoas que iam lá, quem ajudou, todo mundo que ajudou é 1% cada um, então é somente Sim. um. É isso, gente. A gente tem desde o começo chamado Rodrigo de herói, mas o Rodrigo é um representante aqui de um exército de heróis que atuam com você, né? Sim. Então, assim, o que é heróico é a ação. O que é heróico é o espírito de solidariedade, Sim. o espírito de amor ao próximo. E eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, como será que passei... Em 10 dias fui 4 vezes para Brumadinho. Aí chegou, deitei na cama,
O que passa na sua cabeça? Brumadinho foi 20... Foi Mariana, né? Foi Valadares. Foi 20, foi 2 semanas, né? Imagina, a esposa tá lá atrás. Foram 2 semanas. O que você pensa quando você volta, cara? Como que você volta nesses lugares? Quase. Como que você, a esposa, como é que vocês voltam? Olha... Normal, porque... Normal não, você não deve voltar igual. Você não volta igual. De certa forma, sim, porque assim... Deve voltar impactado demais. São as fomes. Qual que era a fome lá? Então, por exemplo, a primeira viagem para Brumadinho que nós fizemos, nós levamos uma equipe de 25 voluntários que tinham médicos, advogados, tinham veterinários, tinham todo mundo. Então, cada um tinha sua função na ação. Psicólogos, olha, quando chegar em Brumadinho nós vamos encontrar um cenário de pessoas que estão diretamente ligadas, as que estão ligadas indiretamente, que é uma pessoa que é um comerciante, que está fora da área, etc. Nós vamos ter várias situações, então cada um foi designado em sua área para trabalhar. Só que eu e a equipe menor nossa trabalhamos na área militar, então aonde recebia os corpos. Claro que é muito difícil pra gente ver um corpo chegando, um resto de corpo chegando de helicóptero. Aquela cena que você assistia Mamonas Assassinas quando infelizmente aconteceu, é muito triste. Você vê o corpo chegando, você vê a familiar se aglomerando para saber se é o corpo do familiar dele, alguma notícia. A gente tinha uma casa lá, porque assim, Brumadinho em si não foi afetado o Córrego do Feijão e algumas outras áreas. É como se fosse Jaú e Córrego do Feijão fosse Barra Bonita, por exemplo. Próximo, né? Então foi afetado lá, a mina caiu, arrebentou todo o local. Então só existia uma igreja para a gente poder se abrigar, um campo de futebol, eram mais de 22 helicópteros o tempo todo. Então a cabeça nossa era o dia inteiro subindo e descendo helicóptero. Adrenalina o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aquele cheiro muito podre. Para comer em algum momento? Nosso local de comer é do lado do container dos corpos. Então deve ser uma delícia. Os corpos chegavam nesse pasto, a gente comia aqui ficavam os corpos. Então nós tínhamos equipe, pessoas que faziam o quê? Quando o corpo chega, os voluntários nossos vão lá, fazem o manejamento do corpo. Eu, por exemplo, tinha várias funções, desde lá na lama, fazer o trabalho de amparo junto ao bombeiro. Então, por exemplo, estava lá o bombeiro fazendo a cavação. Vai com o pau, você enfia lá, vou falar pau de modo para você entender. É 2,5 metros, você enfia na lama, faz vários buracos, aí vem os cachorros, nas áreas que a gente não tem identificação. Aí o cachorro cheira os buraquinhos, e é onde ele começa a raspar a pata, tem um pedaço ali de corpo, que pode ser corpo humano, pode ser um corpo inteiro, pode ser... Então a gente acompanhou várias situações, do corpo inteiro, criança... Chegou a ver gente assim que estava praticamente desfalecida, sim. E você viu reviver? Não. Isso daí não, porque isso aí foi logo no começo lá, né? Nos primeiros dias. Quando nós chegamos lá, já porque assim, a pessoa mais longa que demorou lá, acho que não deu nem um dia. Mas nós chegamos lá com pessoas com situações que você identifica, você acha uma mão, você acha um osso, aí você não sabe se esse osso é de animal ou é da pessoa. Sim, imagino. Aí o container queimava o motor, porque estava o tempo inteiro ali, guardava os corpos, aí iam para o carro do ML e o carro do ML para Brumadinho. Então, para chegar em Brumadinho, não dava para passar mais dentro da mina. Então, demorava quase que 1 hora. Até Belo Horizonte, perdão. Então, era 1 hora, 1h30 até Belo Horizonte. Então, a gente trabalhava em Brumadinho, acabava à noite, a gente entrava 5h30, 6 horas da manhã. Quando acabava o período do trabalho, 6 horas da tarde, a gente voltava para dormir em Belo Horizonte, na primeira viagem, que é 2 horas de viagem. Mas viajou Sim. Também? Aí você via os bombeiros só, e até Brumadinho dá perto de 20 horas também de viagem. E você vai sem segurança nenhuma do que você vai comer, onde você vai dormir, não tem. Então você acaba chegando lá, mas foi legal pra caramba o trabalho pra nós, experiência, foi bom pra caramba pra gente, pra poder aprender a desenvolver novas ações, tanto que a gente virou referência no trabalho junto a tragédias. Na segunda viagem, que o pessoal liberou a gente para poder voltar, porque eu tenho família em casa, todo mundo. Trouxemos a equipe de voluntários de volta, voltamos com outra equipe depois para lá, em 4 dias, nós retornamos. E aí tem um caso muito impressionante, que eu volto a dizer, é sobre minha fé. Claro, fica à vontade. Eu estava assistindo a TV e passou uma senhora chorando, contando as histórias de Brumadinho, estava em alta na mídia e tal. E nós levamos caminhão de doação para lá também. Você tinha escutado a música esse dia, né? Já. Você viaja voltando, eu costumo falar, eu choro muito fácil com essas coisas. Então, quando eu estava deixando Brumadinho a primeira viagem, eu olhei no retrovisor, você vê os helicópteros sobrevoando assim, ó.
você chora e fala assim, poxa, é difícil, mas eu tenho que voltar para minha casa. Então, aqui, por exemplo, hoje de manhã a gente chorou porque um colaborador nosso perdeu a sua netinha de 2 semanas. À tarde a gente tinha que estar bem porque as pessoas precisavam da gente. Nós temos que ver o momento, é isso que eu acredito. Aí eu tava assistindo a televisão lá e era perto dos dias da... ia entrar em direção ao Dia das Mães, assim. Isso foi no dia 10 de fevereiro, acho que foi. E aí uma mãe tava chorando, falando assim, olha, eu perdi minha filha, perdi meu genro, perdi a irmã do meu genro, o pai e a madrasta do meu genro. Acharam todo mundo, só não acharam minha filha. A filha dela se chamava Fernanda. Ela veio da Austrália, ela chegou no Brasil, ela chegou em Brumadinho, era 9h20 e pouco da manhã, ela deu entrada no hotel, ela morreu à meia-noite e pouco. Não, 12h25 ela morreu. E aí eu falei, Deus, eu não sei se eu tenho algum crédito com o Senhor, mas se possível, permita que eu participe de algo que a gente possa achar essa pessoa. Nós queremos achá-la. Deixa eu dar para essa mãe, as pessoas que estão em volta de nós, dar para essa mãe um descanso Dia das Mães, saber que pelo menos a filha descansou, encontrou a filha. Porque havia esse negócio, tinha muita mata, minha filha está viva, está enterrada. E aí no último dia da nossa de ação, tocou o rádio, o pessoal falou assim, localizamos, aí foi feito um trabalho muito em cima disso daí, muitas horas cansativas, não conseguia retirar o corpo dela porque estava numa área muito dificultosa. Foi depois um profissional lá, um bombeiro muito antigo, entrou com a motosserra e conseguiu retirar o corpo dela. A gente não sabia que era o corpo dela, assim, não dá para você saber pela situação, pelo estado, ou você não tem identificação. Mas sabe quando ele chegou até nós, o corpo, que nós fizemos o manejamento do chão até os peritos, eu tinha uma convicção que era ela. Né? Era a resposta. E eu falei para os meninos, para os pessoal, falei, gente, essa é a Fernanda. Acha? Ela tá inchada porque ela estava grávida. Eu falei assim, não, eu sinto que essa é ela. E aí eu abaixei e falei assim, pode descansar. Agora a gente vai levar o corpo para sua mãe, Fernanda. E aí com 2 dias, quando eu cheguei em Jaú, eu soube que era ela. Ela tinha sido encontrada. Foi a resposta. Nesse dia também, é forte. A gente conseguiu achar a placa que nós tiramos a foto, que indicava que houve uma detonação em Brumadinho no dia, 1 hora antes, houve uma detonação de dinamite. Foi a gente que fez as fotos. Nós que fizemos na manhã reunião com um cara chamado deputado Bartoldo Novo. Nós apresentamos para ele o documento, ele levou para a Câmara e ele entrou com uma CPI que saiu na Band, o documentário. Então a gente conseguiu comprovar através dessa foto de uma placa escondida que existia dentro da mina, que houve uma detonação que pode, de certa forma, ter colaborado ou não. Então saiu da gente. Tem tudo registrado, as fotos, a reunião, as testemunhas. Saiu daqui de Jaú. Um lugar desconhecido, longe de Brumadinho, que ninguém mais vai ver a gente, mas saiu daqui. Né? Raiz está aqui. Rodrigão, muito bom o papo mesmo. Eu tenho certeza que todos que assistiram vão sair de uma certa forma mais reflexivos. Mas é muito importante a gente falar o que você atua também hoje, porque há um trabalho muito forte acontecendo aqui na cidade de Jaú, de segunda a sexta, às vezes sábado, domingo. Exato. Queria que você falasse um pouco como que é a programação da ONG aqui na cidade. Bom, a ONG 1% iniciou com o projeto, como eu contei para você, que a gente era conhecido como o pessoal cuidava do morador de rua, aqui nas madrugadas. E aí foi vendo outras fomes, outras necessidades. Então hoje a gente atua na questão do caráter social. Então nós temos, de segunda-feira, a Casa da ONG 1%, a sede, a Casa do Bem, que a gente fala, ela atua com os trabalhos internos. A gente faz a questão dos planejamentos, a gente faz as reuniões voluntárias, a gente faz todo o planejamento para tocar a semana. Na terça-feira acontece o Banco de Empregos, que é muito conhecido hoje. Nós somos o único projeto que faz impressão de currículos gratuitos para as pessoas que vão procurar emprego. Então a pessoa vai lá, consegue imprimir o seu currículo, consegue levar seu currículo nos locais de trabalho. A gente também divulga todas as vagas de emprego que a gente encontra na cidade, no nosso mural lá toda terça-feira. Serve o café da manhã para quem está procurando emprego e à tarde a gente consegue ir lá e poder divulgar essas vagas, e à tarde acontecem as entrevistas. Amanhã tem entrevista de emprego, por exemplo, lá do contratante que ligou para a gente e falou assim, Rodrigo, eu queria divulgar uma vaga. Acontece sempre, graças a Deus as empresas nos procuram. Fica ligada, gente. Às vezes você não está precisando, mas você está vendo sua live. Fala pro teu amigo, fala pro teu vizinho, dá um toque pro pessoal. Terça. A oportunidade que o Rodrigo está dando aqui, ela
Nos dias atuais não tá sobrando. Sim. Né? Então a gente consegue sempre estar divulgando as vagas. Nas quartas-feiras acontece o banco de alimentos. O banco de alimentos a gente faz a captação de doação de alimentos na cidade. A gente capta de hortas, capta de quitandas. A gente tem, por exemplo, o sítio Nova Esperança lá na Vila Ribeiro, que eles doam pra gente pelo menos 100 saquinhos de hortifruti, geralmente, em média, para as pessoas. A gente faz uma doação do que está excessivo para poder doar. Então, nas quartas-feiras, as famílias que são cadastradas para atendimento de cesta básica, a gente atende, que são mais de 150 a 200 cestas básicas por mês, é na quarta-feira. Forma aquela fila, todo mundo organizado, e leva verdura, leva fruta, leva legumes, leva ração. Quando a gente pode ajudar, são na quarta. A quinta-feira, a gente atende uma outra fome, que é a farmácia solidária, que são doação de medicamentos. Parece que é só uma situação pequena, mas ela é muito grande. Por quê? São pessoas que às vezes não conseguem comprar um medicamento, não conseguem acessar através da rede pública de saúde o medicamento. Que acontece muito. Alto custo, né? Acontece muito. Então, de repente, você comprou um medicamento na sua casa e não fez uso. Ou veio 4, você precisa só de 3. Então, você manda seu medicamento lá para nós. As clínicas mandam amostras grátis para a gente. E a gente consegue fazer essa doação. A gente atende famílias, em média, hoje, por exemplo, 40 famílias, só hoje que é quinta-feira, que recebem medicamentos. E a gente está mandando até para Belo Horizonte amanhã medicamento. 40 famílias é muito, hein? Sim, porque parece que nós somos 150 mil habitantes. Então, vai correndo. Olha, nós precisamos de quetiapina, por exemplo, que é um medicamento que está em falta na rede, consegue acessar por lá. Uma caixinha em torno de uns R$100, 90, dependendo da medida da caixinha. Então a pessoa entra com a receita, leva a receita médica em validade, o RG, o CPF, comprovante de residência, assina alguns termos de responsabilidade e nós fazemos a entrega pelo menos por um mês de medicamento, 2 semanas, 2 meses, conforme a gente tem em estoque. Isso da quinta-feira acontece. E fralda, leite especial que a gente ganha também, a gente atende. De sexta-feira acontece o tradicional, que a gente faz a doação das marmitas prontas, que são marmitas, refeições deliciosas. Você pode ver as fotos, são muito gostosas que a gente faz. Nossa, não posso nem chamar de quentinha, porque ela é muito bem gostosa, caprichada, meu amigo. A gente faz lá, são de 120 a 200 refeições toda sexta-feira. Nossa. Então nós atendemos na porta da casa da ONG a partir das 7h30. Nós temos uma equipe especializada, toda paramentada, que ela vai na porta da Santa Casa. Faz anos que a gente trabalha lá. Então a gente levava o cafezinho, levava a janta lá. Agora a gente leva a marmita pronta só nesse momento de pandemia. Então você imagina, Felipe, que Deus me livre. Você teve uma necessidade e Deus teve que correr pro pronto-socorro, desesperado, de chinelo, não pegou uma provisão. A gente chega lá com a marmita quente, olha... Acontece muito, né? Sim, muita gente de fora que tá esperando para poder voltar para casa. A gente serve a marmita para eles comerem. E a gente faz o atendimento na rua. Catador de reciclagem, alguns moradores de rua que não frequentam o ginásio. Então toda sexta-feira tem essa ação. E sábado é para ações externas que a gente faz. Legal. Gente, infelizmente, nós estamos bem próximos do final. Foi uma história que eu não tenho dúvidas que impactou muita gente. Eu falo por mim, eu vou sair diferente dessa live, porque quando a gente conversa com pessoas que fazem o que o Rodrigo e toda a equipe dele faz, certamente amanhã a gente reflete um pouquinho no que a gente pode ser melhor. Rodrigão, agradeço muito, muito mesmo pela sua atenção. Solutudo agradece muito por você aceitar ser o herói de hoje. Acha que é isso, de forma alguma. Uma forma carinhosa de chamar. Até injusto, só quero fazer um acrescento, que senão as meninas vão estar assistindo isso daí. Tem heroínas também? Poxa, várias lá, que ajudam a gente, vai ser até injusto. Todos os dias tem atendimento psicológico gratuito na casa. Nós somos o único projeto assim que tem um atendimento presencial, 100% presencial, gratuito, que atende pessoas em situação de necessidade de atendimento psicológico. Então hoje são 12 psicólogas formadas que fazem um atendimento todo dia. Por exemplo, terça-feira vai ter às 9 da noite, então eu não queria ser injusto e esquecer ela. Claro. Além de outros projetos, como o projeto social. Psicólogas, não esqueceu de vocês. Tá bom? Rodrigão, Obrigado. Deixa só um aviso final, um agradecimento também, aonde encontrar quem ainda não segue a ONG 1%, fazer a divulgação desse trabalho tão bonito. Bom, a ONG 1%, nós utilizamos nossas redes sociais, a página do Facebook, ONG 1%, no Facebook, nós temos o Instagram também, o WhatsApp nosso é 998291002, mas é fácil, se você entrar na página, você já vai encontrar o telefone nosso. Nós estamos na rua Marechal Bittencourt, 1115, lá na Vila Nova.
Passou a rodoviária, barquinho, Barco Esportes, quartel de cima, nós estamos lá, Portão Preto, uma casa com muro vermelho. O que nós recebemos de doação? Prioridade nossa é alimento, prioridade nossa são itens que a gente pode repassar a famílias carentes, leite, estamos quase sem leite na casa. Se você quer ajudar de repente com um móvel, nesse momento a gente não está guardando móvel na casa, a gente direciona direto. Roupas, nós estamos com estoque muito alto, mas todo mês a gente faz o Varal Solidário, que é uma doação de roupas limpas para pessoas carentes que a gente atende. São mais de 3 mil peças todo mês que a gente faz a doação para essas pessoas. Tudo gratuito, a gente não faz bazar de venda. Então, de repente, poxa, mas o que vocês estão precisando? Bom, sinceramente, precisamos de parceiros que ajudem a gente a poder cuidar da estrutura da casa. Nós somos 100% independentes. Em 11 anos, nós não temos um centavo de recurso público, nunca teve um centavo do governo. Então, a gente atua uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que sobrevive apenas de parceiros, como a Imobiliária Jaú e tantos outros que ajudam a gente. Então, nós estamos convidando você para ser parceiro nosso, comprar nossa pizza de aniversário, que a gente está fazendo a pizza de aniversário nossa. Gente, oportunidade. A gente está fazendo uma pizza a partir de segunda-feira começa a vender, porque nós temos uma sala de atendimento médico lá, especialista, que começa a partir do mês que vem a atender pessoas, médicos voluntários que vão atender as pessoas. E nós vamos fazer a pizza para poder pagar os custos da reforma da sala, que não é alto, mas precisa. Então, quando você ajuda a gente, você pode conferir para onde que vai lá. É isso aí, obrigado. Gente, se arder no coração, eu tenho certeza que vai arder, porque foi muito verdadeiro o que a gente conversou aqui. Se programa para ajudar, se programa para participar dessa causa. Quero agradecer muito a Imobiliária Jaú, que você deu espaço, que tem apoiado muito esse movimento Solutudo, de fazer realmente notícias boas, divulgar o que é bom no nosso país, que é muita coisa. E semana que vem tem mais, hein? Dia 18 nós voltamos aqui para a Imobiliária Jaú e o tema da live será Meu Primeiro AP. Quem que não está sonhando, hein, em ter um primeiro apartamento, em ter a casa própria? Então, nós vamos mostrar nessa live apartamentos novos para morar, apartamentos do Portal Boa Vista, que estão inclusos no Minha Casa Minha Vida, no programa Minha Casa Minha Vida. Vai ter uma entrada facilitada, que você que trabalha muito tempo em uma empresa, por exemplo, vai poder usar o seu FGTS para dar essa entrada. Então, assim, fica ligado, no próximo dia 18, aqui da Imobiliária Jaú, a gente vai fazer essa live para contar todos os detalhes desse apartamento, que ele tem 2 dormitórios, sala, copa, cozinha, banheiro, uma vaga de garagem, área de lazer, com quadra recreativa, salão de festas e playground. Certamente um lugar lindo aí para você viver sozinho ou com a sua família. Agradecemos muito ao Rodrigo, agradecemos muito a sua audiência e continue conosco, continue na nossa programação, nosso portal conteúdo.solotudo.com.br. Tem muitas histórias bonitas, inclusive a do Rodrigo. Então até uma próxima live, Solo Tudo de Bom. Tchau. Tchau, obrigado.